Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui, em especial a todos os envolvidos na minha vinda, nesse convite que para mim é muito especial, é muito querido, tudo que sempre envolveu a família Mindlin, a quem naturalmente eu devo o melhor das oportunidades que eu tive na minha vida profissional. E falo isso assim, como um reconhecimento de pessoas que sempre foram muito importantes na minha vida. E tudo que eu pude aprender, e as oportunidades também de compartilhar esse conhecimento, que só faz sentido a gente aprender quando a gente compartilha, né? O Bruno, fiquei impressionada assim, com a sua grande experiência na área de conservação e restauração. Por sorte dos conservadores e restauradores, eu não tenho habilidade manual e eu não trabalho diretamente com isso. Trabalhei na Biblioteca Nacional quase 15 anos e forçosamente eu estive próxima da área de preservação e restauração por conta das políticas institucionais, da preocupação. Sempre trabalhei com livro raro, então da preocupação que a gente tem com a conservação e a preservação do acervo. Na JCB, como a gente chama, John Carter Brown, na Brown University, a minha aproximação com a área foi na digitalização de acervo, que tem no site da biblioteca, da JCB, um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer para permitir o acesso à coleção, né, que também é uma ação de preservação. E no Museu da República eu não estou muito próxima da área de conservação e preservação, mas para essa apresentação de hoje eu estou trazendo uma visão macro, geral, da proximidade da área de preservação, de conservação, com principalmente as áreas de biblioteconomia e arquivologia, por conta do suporte de papel, né? Quando eu comecei a pensar o que seria, o que eu ia conversar com vocês hoje, eu fiquei pensando, bom, de todas as ações de biblioteca, né, todo o nosso dia a dia no trabalho de uma biblioteca, como que a preservação de acervo está ligada, está presente em todas as etapas. Na gestão, porque quem trabalha com gestão, principalmente no meu caso de acervo raro, é uma área muito próxima, né? A gente não pode pensar a coleção sem envolver a área de preservação de acervo. Mesmo na seleção e na aquisição daquilo que vai ser integrado a uma coleção já existente, é necessário que haja uma preocupação com o que está chegando para ver se ele compõe, né, ou se ele deve primeiro passar por uma higienização ou mesmo por uma encadernação. Então, antes até da entrada do acervo na coleção. O tratamento técnico, eu cataloguei livros raros durante muitos anos, então no tratamento técnico, na área de notas, a gente coloca, tem a preocupação, tem aquele olhar das características específicas do livro para poder registrar e, se necessário, inclusive, né, caso de roubo ou de qualquer outro tipo de dano, poder recuperar e poder associar aquele livro, aquele item, àquela biblioteca, né? Mas talvez os serviços de referência e a conservação propriamente dita sejam os aspectos assim, mais diretamente próximos. Por que o serviço de referência?
talvez ainda não exista muito essa prática presente nas nossas bibliotecas, de quem trabalha no serviço de referência, quem trabalha na circulação de livros, poder olhar o livro, não só antes dele ser emprestado, como quando o livro é devolvido, para ver se esse livro necessita de alguma ação, de algum tipo de intervenção, e com isso poder preservá-lo por mais tempo. E, naturalmente, as observações dos livros nas estantes e poder endereçá-lo para o laboratório de conservação e restauração. Olhando retrospectivamente, a gente vê que desde o final do século XIX já existem instituições na Europa, nos Estados Unidos, voltadas, né, com esse cuidado de ter oficinas de encadernação e laboratórios. Só lembrando, né, novamente, eu estou falando basicamente do suporte de papel, de livro, de documentação de biblioteca, né, mas já havia, desde o final do século XIX, espaços físicos dedicados, né, à conservação desses acervos. Grosso modo, muito, né, a gente pensando preservação como um conjunto de políticas e ações que tem por objetivo preservar a integridade de um documento conforme ele foi originalmente concebido. E pensando nisso, meu movimento seguinte foi pensar na formação acadêmica e não acadêmica do profissional bibliotecário, do profissional arquivista, do profissional hoje, né, a gente também conta museólogos, com relação a essa questão de preservação de acervos. Olhamos algumas instituições particulares, privadas, a Abracor e a Aber, sendo duas grandes representativas das instituições que têm uma preocupação com a formação do profissional, oferecendo cursos, estágios e várias oportunidades, trazendo pessoas, né, a outras instituições também. Aqui em São Paulo, a Associação dos Arquivistas de São Paulo oferece vários cursos ótimos nessa área. E quem é esse profissional, né? Encontramos na página da Aber fazendo uma definição distinguindo o profissional, o conservador restaurador, do artesão, né? Que não basta só ter as habilidades manuais, né? Mas é um profissional que pode vir de qualquer área do conhecimento, mas que é necessário que ele disponha de conceitos fundamentais, das técnicas para a intervenção em bens culturais. Olhamos também os cursos que são oferecidos nas universidades. Há hoje algumas universidades, eu não listei todas aqui, mas que trabalham, são voltadas para a formação do profissional. Uma é da Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Restauração de bens culturais móveis é o objetivo. Também formação de profissionais para atuar com o patrimônio histórico de um modo geral. Estudos, pesquisas, curadoria, gestão, então, procurando abordar das mais variadas formas essa questão da formação do profissional que vai atuar na área de preservação. Há disciplinas obrigatórias diversas e específicas para papel e outras optativas, como técnicas de gravura sobre papel e fotografia. A duração mínima do curso de 3 anos. Um outro curso que ontem foi falado que está sofrendo um processo, né, de mudança, o curso da PUC aqui de São Paulo, restauração e conservação de bens culturais com ênfase na atividade prática.
essas informações foram tiradas dos sites das universidades. Não foram encontradas disciplinas obrigatórias ou optativas para suporte papel, o que não quer dizer que não haja, o fato de não estar no website da instituição, e isso eu já observei em várias situações durante outras pesquisas, que o fato de não estar no website não quer dizer que não exista, né? Duração também de 3 anos e exige um estágio curricular de 400 horas, que é muito bom. O curso da Universidade Federal de Minas Gerais tem as áreas de especialização, escultura, papel, pintura, conservação preventiva, e oferece as disciplinas de Química e Biologia, né, que são áreas muito próximas, muito importantes para quem trabalha num laboratório de conservação e restauração. Duração do curso 4 anos. Um aspecto sempre muito importante das nossas profissões é a participação das organizações internacionais no que diz respeito à normatização, a procedimentos, a cursos, a estágios, no que diz respeito ao que está acontecendo no mundo, nas bibliotecas de países mais desenvolvidos e principalmente nas bibliotecas de países em desenvolvimento que têm dificuldades básicas nos seus locais, nos seus países, por falta de pessoal, por falta de verba, e essas organizações, então, desempenham um papel que é muito importante. Na nossa área, a Unesco e a IFLA, e outras também, mas eu estou destacando algumas na impossibilidade de falar todas as pesquisas, todas as universidades e todas as organizações internacionais, a gente destaca algumas. E a Unesco vem desde a década de 70 atuando mais, de uma maneira mais forte, né, mais presente na questão do ensino da preservação. Em 84, em 86, houve ações que foram muito expressivas, um simpósio internacional para padronizar os cursos. Em 86 foi feita uma avaliação internacional, juntamente com a IFLA, que é a Federação Internacional das Associações de Biblioteca, né, e o Conselho Internacional de Arquivos. Então, a gente sempre vê nesse suporte papel as áreas de biblioteconomia e de arquivologia muito próximas, né, como não poderia deixar de ser. E acho que o título, eu coloquei aqui um título corrente, Interdisciplinaridade e Preservação do Brasil, mas só para lembrar, na realidade, a preservação é uma área multidisciplinar. Eu gostaria, particularmente, de ver essa interdisciplinaridade mais presente nessas áreas, né? Mas, enfim, a partir da década de 90, com a introdução das mídias eletrônicas, a Unesco também vem se debruçando sobre essas áreas, suportes diversos e incorporando esse novo conhecimento na formação dos profissionais da informação. Nós também achamos interessante trazer algumas pesquisas nessa área, aproximando a preservação da biblioteconomia e da arquivologia, para ver o que tem sido produzido nessas áreas que possa nos dar não apenas uma visão do que nós temos atualmente, mas olhar essa situação, esse quadro, como oportunidade para aquilo que precisa ser desenvolvido, para aquilo que precisa ser realizado. O que quer dizer que muitas vezes a gente tem que retornar ao que foi interrompido no passado para dar prosseguimento. Essa primeira pesquisa, que foi desenvolvida por, eu acho, profissionais aqui da USP, que é
na época, pelo menos, era uma aluna, Yandra Fernandes, e a professora Márcia Silvia, que foi publicado, foi apresentado no SNBU, no Sistema Nacional de Bibliotecas Universitárias. E elas escreveram um artigo, que foi uma pesquisa feita aqui nos cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, alguns cursos do Estado de São Paulo. E o objetivo era olhar a formação e atuação do bibliotecário com relação à preservação de documentos. Como que essa pesquisa foi feita? Por meio do oferecimento de disciplinas, né, análise do oferecimento de disciplinas obrigatórias e optativas na área de preservação, entrevista com os profissionais e questionário a alunos de graduação, né, para ouvir essas pessoas, para saber qual era a opinião deles sobre a área de preservação, a presença da área da preservação nesses cursos. Foram essas instituições que serviram de base para essa pesquisa, a USP aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, a Júlio de Mesquita Filho, a UF de São Carlos e a FESP. Bom, como disciplina obrigatória a preservação, somente na FESP, e a Júlio de Mesquita Filho oferece uma disciplina que é optativa. Tão importante, uma área tão importante para quem trabalha com acervo, ainda é, né, muito pouco. E nas entrevistas, as autoras concluíram que a formação dos profissionais, no que diz respeito à conservação e preservação, havia sido, na maior parte das vezes, realizada em ambientes externos às universidades, o que, se por um lado comprova a importância desses cursos particulares, né, principalmente na ausência ou no baixo número de cursos oferecidos em universidades públicas, comprova a importância desses cursos particulares, né? E que muitos profissionais que atuam nas nossas bibliotecas e arquivos, eles fizeram esses cursos particulares em instituições privadas, estágios no exterior e cursos no exterior também, né? E os questionários a alunos de graduação evidenciaram um interesse na área de preservação, o que é ótimo. Olhamos também a dissertação de mestrado da Ingrid Beck, que é uma profissional estabelecida no mercado há muitos anos, né, todos da área que não a conhecem pessoalmente já ouviram falar. E ela fez um paralelo entre a formação nos Estados Unidos e aqui no Brasil, entre outros aspectos da dissertação dela. E aqui ela também fez um paralelo interessante entre os cursos de biblioteconomia e arquivologia, fazendo em 2006, a dissertação dela é de 2006, fazendo uma comparação com os estudos da Neide Gomes de 2000. Os cursos, número de cursos de biblioteconomia em funcionamento, hoje são 34. Oferecem a disciplina de conservação 10. Como disciplina obrigatória, somente 3. Já nos cursos de arquivologia, dos 9 cursos existentes, 9 oferecem a disciplina e as 9 são disciplina obrigatória. Quando eu vi esses dados, eu fiquei procurando, assim, antes de fazer a pesquisa, pensando, né, por que será? Quais são os fatores que fazem com que nós hoje tenhamos esse quadro? Eu, quando estudei biblioteconomia, no final da década de 70, e me formei em 81, nós estudávamos a arquivologia e a museologia dentro dos cursos de biblioteconomia, que já estavam mais institucionalizados, já eram cursos que não estavam na sua fase inicial, né? O que houve? Quais são os fatores que contribuem para que hoje a gente tenha esse quadro? Fazendo uma comparação entre 2000 e 2006,
né? Houve um aumento nos cursos de arquivologia e de biblioteconomia, muito bom. E fazendo uma comparação, uma relação, estabelecendo a relação entre o quantitativo de cursos e as disciplinas de preservação oferecidas, a gente vê que na arquivologia houve uma manutenção de acordo com o número de cursos. Na biblioteconomia, isso em 2000, houve em comparação ao número de cursos, nem todas as universidades ofereciam a preservação documental, a disciplina. Em 2000 e em 2006, dos 9 cursos na arquivologia, os 9 ofereciam, e os 34 de biblioteconomia, 10 apenas ofereciam a disciplina de preservação documental. Dos 12 cursos que informaram oferecer a disciplina, ainda foi detectado pela Ingrid que há uma questão de terminologia que naturalmente implica a questão de conteúdo programático, que precisa de algum cuidado, né? de muito cuidado. Os nomes, né, são os mais variados. Desde conservação e restauração de documentos, preservação em unidades de informação, conservação preventiva de documentos, enfim. Não necessariamente com o mesmo equivalente em termos de conteúdo programático numa outra universidade. E a formação do docente, ele tinha, né, a informação que eu tenho é que a Universidade do Paraná formou uma turma em 2000, em conservação de obras em papel, mas a formação do docente passa desde o mestrado em Ciência da Informação até biblioteconomia e mestrado em biblioteconomia e mestrado em Educação, doutorado em Ciência da Informação, e que hoje, em 2000, a gente ainda tem mais o profissional da área de museologia, né, com mestrado em Ciência da Informação, que também se dedica a essa área de conservação e preservação. Também, nessa pesquisa, os profissionais tiveram oportunidade de fazer cursos de curta duração, treinamentos e estágios em instituições do país e do exterior. A terceira pesquisa, para diversificar, é de um aluno do Rio que fez o seu TCC, ele é um bibliotecário, né, agora, que fez um mapeamento a partir desses 7 periódicos na área de biblioteconomia e ciência da informação, olhando os termos conservação, preservação e restauração, para ver a incidência desses termos hoje nesses periódicos. E a conclusão que o Lauro Correia Neto chegou é que a literatura na biblioteconomia é escassa na área de preservação. Faltam textos em português, há questões que precisam ser vistas com relação à tradução. Também detectou o problema de definição de termos, né, os nomes das disciplinas e, enfim, consequentemente, os conteúdos, e que isso contribui para dificultar o estabelecimento de políticas institucionais. Então, a gente percebe como existe uma cadeia, né, como uma questão está ligada à outra no que diz respeito à preservação. Bom, eu não preciso falar sobre o PL, que foi rejeitado pelo Senado e pelo Executivo, de regulamentação da profissão, porque isso já foi falado aqui ontem. Eu particularmente considero importante essa regulamentação da profissão no nosso país, que tem
ainda um problema educacional, de um modo geral, que não é um problema expressivo. Então, eu acho que as associações, essas instituições, têm uma função educativa e de trazer a importância desse profissional para a sociedade, né, de modo geral. E isso me levou também a olhar a regulamentação da profissão do bibliotecário e do arquivista, no que diz respeito à questão de preservação. Então, nas leis que dispõem e regulamentam o exercício da profissão do bibliotecário, não tem nada específico falando de preservação, de conservação de acervo. Mas, na de arquivo, existem 2 itens no artigo 2º, orientação da avaliação e seleção de documentos para fim de preservação e promoção de medidas necessárias à conservação de documentos. Talvez isso esteja ligado a uma maior preocupação, uma maior importância no oferecimento de disciplinas nos cursos de arquivologia, disciplinas de preservação nos cursos de arquivologia, né? Em 89, a IFLA, a Federação Internacional das Associações de Bibliotecas, já tinham detectado que os cursos de arquivologia dão mais importância a essa área de preservação. A gente não quer aborrecer a dona Guita falando de arquivos digitais, mas eu só gostaria de fazer uma atualização. Eu já tive a oportunidade de falar um pouco aqui, há uns anos atrás, sobre o documento em papel e arquivos digitais, e achei por bem não me deter nessa questão agora. Mas é importante que a gente, pelo menos, mencione, porque eu posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que a questão dos arquivos digitais está trazendo mais à superfície a questão da importância da preservação do papel. Até porque muita da preocupação com a digitalização de acervo para fins de preservação, mas principalmente para fins de acesso, que é tão importante, né, em todas as bibliotecas do mundo, e aqui no Brasil isso fica potencializado. Esses arquivos digitais, eles são arquivos de documentos em papel, quando a gente trabalha com acervos históricos, né, com livros raros e coleções especiais, manuscritos, coleções fotográficas. Então, eu acredito que a Isis está aqui, a gente falou, Isis, eu acho assim, a sua fala muito realista, né? Não acho ela pessimista, eu acho que ela é realista, né? E, de novo, eu digo, eu vejo como uma oportunidade para mostrar o que a gente precisa fazer, né? Um campo enorme de atuação que a gente precisa olhar com muito carinho. Mas os arquivos digitais hoje, e a Unesco e a Memória do Mundo estão se debruçando, né, sobre que é o que convém ser preservado, como proceder com a seleção, como endereçar questões de copyright de material que está na internet, né? Esbarrei em alguma coisa aqui. O que eu fiz? O que eu faço? Fiz. Ainda não existe, em nível mundial, um acordo sobre o direito de preservar e reproduzir material baseado em um depósito legal digital, né? Quem fala isso é o Aziz, que tem vastíssima experiência no Memória do Mundo, acho que tem 20 anos de Memória do Mundo. Ainda não se conhece o direito de bibliotecas e arquivos nacionais de copiar material digital com a finalidade de preservação. A gente vê que a área caminha, né? Não tem nada parado, não está
estagnado. A área continua caminhando. De novo, aqui a gente tem a importância desses organismos internacionais, né? E hoje a Unesco, por meio do Memória do Mundo, principalmente, se preocupa com as zonas de conflito, né? Com as áreas que têm acervo em potencial em termos de importância, né, de ser perdido em casos de guerras, principalmente, né? Então, já existem campanhas de digitalização preventiva para salvar acervos que estejam potencialmente em situações de perigo, né? E em 2003, ficou patente, né, claramente observado que não há uma consciência sobre os riscos da perda do patrimônio digital. Daí a Carta sobre Preservação do Patrimônio Digital. Então, é importante a gente falar também um pouco nisso, porque a gente não pode, quem trabalha com coleção histórica, dissociar arquivo digital dos livros raros, né? Enfim, em resumo, a formação, que a gente falou aqui, a formação desse profissional é muito importante, mas a gente não pode relegar os aspectos políticos e legais dessas profissões que trabalham com suporte papel. A formação profissional, né, integrar esses conhecimentos, a política participativa entre as áreas que atuam com acervo, conteúdo programático dos cursos oferecidos. Eu acho que os cursos particulares e as universidades podem estabelecer parcerias, trazendo pessoas de fora ou intensificando o ensino, a formação de profissionais nessa área. Eu vejo um crescimento, eu não sou da área de preservação, né? Eu olho no meu dia a dia, hoje menos, mas ao longo da minha profissão, a área de preservação esteve ao meu lado o tempo todo. Então, eu vejo um crescimento nessa área e a tendência é crescer cada vez mais, né? Eu sou realista com uma visão otimista. A preservação digital é fato, né? A gente não pode ignorar, mas sempre pensando quem trabalha com acervo histórico. A gente está na preservação digital intrinsecamente ligado ao documento papel, né? A preservação do documento é importante até para que haja projetos de digitalização pertinentes, colaborativos sempre, para minimizar esforços e oferecer cada vez mais as coleções pertinentes aos pesquisadores. Há um custo elevado nessa formação fora das universidades que muitos não podem fazer, principalmente pessoas de outros estados. Então, como olhar essas questões num país tropical, né, com muita umidade, com instalações inadequadas, falta de verba para as instituições públicas, a maior parte das coleções federais, das coleções históricas antigas do Brasil estão em instituições governamentais, estaduais e muitas federais. Falta de políticas de preservação de acervo, de risco, né? Muitas instituições agora estão desenvolvendo políticas para risco contra roubo e incêndio, dificuldade para conceituação de termos, problemas esses que se potencializam, né, com os livros raros, que tem um pessoal que tem uma formação que é ainda mais cara, né, até porque nós não temos muitos cursos no Brasil, hoje temos um pouco mais, eventos nessa área, mas que requer o pessoal mais especializado. Então, é um quadro real muito ruim, né, esse nosso.
A preservação, naturalmente, deve ser uma disciplina obrigatória em todos os cursos de biblioteconomia. E isso a gente está falando só no suporte papel, mas as bibliotecas têm outros suportes que são igualmente importantes e serão cada vez mais importantes. Então, como olhar, como endereçar essa questão? Interesse no assunto, a gente sabe que há. Bom, não posso deixar de falar algumas palavras aqui com relação a Aber, em especial, a Gita Mindlin e a Teresa Teixeira, que eu tive oportunidade de conhecer ainda na década de 80, quando eu vim em 89 ou 90 dar uma palestra e um workshop na área que mais me aproxima da preservação. Eu tinha acabado de fazer um curso nos Estados Unidos de bibliografia descritiva na Escola de Livros Raros, que ainda era na Columbia University. E na bibliografia descritiva, que foi um curso muito importante que eu fiz como catalogadora de livro raro, eu aprendi o que era formato, o que era assinatura, o que era reclamo, o que era caderno, a importância disso para a preservação, para o conservador, para o restaurador. E foi a primeira oportunidade, assim que eu voltei dos Estados Unidos, que eu recebi com muita alegria o convite da dona Gita e do Dr. José para essa palestra pela Aber, e o workshop que foi na Mário. A palestra foi na Mário, né? E que foi a primeira de algumas outras oportunidades que eu tive de vir a São Paulo para compartilhar aquilo que eu tinha aprendido. E dona Gita sempre recebendo com muito carinho, com muita atenção, né? E Dr. José também. E poder vivenciar aquele dia a dia na Princesa Isabel, da biblioteca, é realmente um privilégio para uma, então, jovem bibliotecária de livros raros. Hoje nós temos essa biblioteca fantástica aqui na USP, conservada como pouquíssimas no Brasil, graças à visão da dona Gita, ao carinho, ao amor que ela sempre teve pelos livros, e foi uma coleção realmente formada pelo casal, um adquirindo, ela permitindo, incentivando até, e principalmente cuidando, para que hoje a gente tivesse esse acervo fantástico para pesquisadores aqui na USP. Para terminar, eu trouxe essa imagem de um livro do Museu da República que eu acho que reflete um pouco a situação que a gente vive. É uma encadernação, é o livro do Jacaré. No Museu da República a gente conhece como o livro do Jacaré, que reflete muito a situação que a gente tem, né? Mas que eu chamo a atenção para o fato de alguém estar segurando a boca do jacaré e a gente ainda poder tirar algum livro ali de dentro para poder preservá-lo para o futuro. Partiu ali, desculpem. No meu computador estava direitinho. Coisas da tecnologia eletrônica. Aqui, então, para quem tiver interesse, a bibliografia que foi utilizada. E muito obrigada pela atenção de vocês.